Nós somos todos iguais e a maior prova disso talvez seja o fato de que o coração que bate em mim ou em você pode um dia bater no peito de um outro ser humano, ou vice-versa. Talvez um dia seja o coração de um outro ser humano dentro da gente, bombeando sangue para o corpo inteiro, nos mantendo vivos. E é claro que a gente sempre espera não precisar de outro coração e também não espera que outras pessoas precisem. Queremos que todos permaneçam bem e saudáveis, mas é também por evitar esse tipo de assunto que a doação de órgãos continua sendo um tabu para muita gente, impedindo muitas vidas de serem salvas. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre doação de órgãos, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. Tá começando mais um Pode Ser. A gente veio trazer hoje um tema importantíssimo, meio burocrático, né? Meio difícil de entender. Como que a gente vai trazer pro Pode Ser, né? Trazer as referências, aquela pitadinha da cultura pop que a gente sempre coloca para um tema desse. Mas aceitamos o desafio porque é muito importante falar de doação de órgãos, né, Vicky? Extremamente importante. A gente tem dados positivos aqui no Brasil para falar para vocês. A gente já vai falar tudo isso. Também tem uma lista de espera grande. Então, justamente por isso a gente precisa muito falar sobre doação de órgãos. Mas para a gente começar de um jeito mais tranquilo, vou falar aqui de um filme que me marcou. Você já tá rindo, Samuel? Por que você tá rindo? Porque, assim, começar de um jeito tranquilo. Mas você já me contou qual referência que você vai trazer. A história... Não é tão tranquila assim, A história não é tão tranquila, né? Tá certo. Vou falar aqui de um filme que se chama Quero Comer o Seu Pâncreas. Vou pegar aqui minha cola para ler o nome em japonês. É Kimi no Suizou wo Tabetai. Kimi no Suizou wo Tabetai. Mas é melhor falar Quero Comer o Seu Pâncreas. Você acha assim também. É uma animação japonesa. E o Kimi no Suizou wo Tabetai, eu vou ler até aqui para vocês um pouquinho da sinopse, né, que tá disponível na Amazon, porque é uma animação, mas também tem um mangá. Geralmente as animações têm mangá por trás. E certo dia, né, um garoto do colegial encontra um livro, enquanto estava no hospital, cujo título era Convivendo com a Morte. Esse livro era um diário secreto, escrito pela colega dele, né, de classe, a Sakura, onde ela escreve que já não tem mais tanto tempo de vida devido à sua doença no pâncreas, né, ela tá terminal. Este grande best-seller, né, juvenil, enfim, aí continua falando sobre outras coisas, mas já dei aqui a sinopse para vocês. Então, basicamente, essa história, né, vai falar da trajetória, né, vai mostrar um pouquinho da história da Sakura com essa doença terminal no pâncreas, né? Então, esse filme não fala necessariamente sobre doação de órgãos, né, de forma explícita, mas traz essa causa, né, mostrando um pouco do drama que existe, né, na vida de uma pessoa que tem algum problema, né, em algum órgão e tá ali lutando, né, tá entre a vida e a morte, tentando sobreviver. Enfim, essa história ela é muito bonita, ela é muito... É triste, é muito triste. E não é sinopse, a Sakura, infelizmente, ela morre, mas o filme já começa dessa forma. E daí, ao longo do filme, a gente vai vendo a história dela. Então, a Sakura, ela escolhe não contar para os amigos dela que ela tem essa doença, né, no pâncreas. Só a família dela sabe. E daí esse colega de classe dela, eles não eram amigos, não eram próximos, mas ele encontra o diário dela que ela esqueceu. Aí quando ela tá voltando pra buscar, eles se olham ali e daí ela, né, você leu, né? Aí ele, então, né? E, enfim, aí ele se torna essa única pessoa, além da família dela, que sabe que ela tá com uma doença terminal. E daí eles vão juntos, assim, construir uma amizade. Eles têm personalidades completamente diferentes. A Sakura é extremamente animada, assim, ela seria um Golden Retriever e o menino é um gato preto, ele é muito, assim, antissocial, não quer fazer amigos e é muito bonita a troca que os dois vão tendo ao longo do filme, porque ela quem está morrendo, mas ela deixa muita vida e muita vontade de viver para esse amigo que ela faz. E daí tem, inclusive, vou explicar aqui então, porque chama Quero Comer o Seu Pâncreas. Você não está curioso, Samuel, para saber por que o filme chama isso? Tem, na verdade, 2 significados que o filme coloca. A Sakura, na verdade, conta pro Haruki, esse é o amigo dela, se eu não me engano, esse é o nome do amigo dela. Ela vê em algum lugar,
né, que antigamente algumas pessoas, né, alguns povos, não lembro exatamente como ela explica, existia essa crença de que se você tá com um problema em um órgão e daí você come esse mesmo órgão, você conseguiria a cura. Então, tipo assim, tô com um problema no pâncreas. Se eu comer um pâncreas saudável, aí o meu pâncreas vai melhorar. Completamente, canibal. Então, mas vai que seria uma doação de órgãos também, né? A pessoa já faleceu, aí vai lá, come o... Sim, e faz sentido, porque as doenças no pâncreas, elas são muito violentas. O câncer no pâncreas é um dos mais agudos, assim. Quando ele começa, ele geralmente deixa a pessoa debilitada muito rápido, né? Então, tipo, um transplante de pâncreas precisa ser muito rápido. Exatamente. Então, tem esse primeiro significado. Em um determinado momento ela fala, quero comer o seu pâncreas. Só que tem um segundo significado mais profundo, que é uma lenda popular de que se você come algo que pertence, né, a alguém, alguma outra pessoa, de certa forma essa outra pessoa passa a viver dentro de você, passa a fazer parte de você. Então tem uma cena muito bonita de, no final do filme, ele falar pra ela, quero comer o seu pâncreas, no sentido de você tá indo, mas eu queria muito que você continuasse comigo. Então seria um eu te amo ali na versão deles. Então uma história muito emocionante, mas que mostra então um pouquinho desse drama de uma pessoa que tá morrendo, que tá nessa luta de ter um problema num órgão, né? E assim, parece um tema meio fúnebre, né? Porque doação de órgãos existem doações em vida e depois no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre como que funciona a doação e tudo mais. Mas a boa parte, né, os principais órgãos, eles precisam ser doados após uma morte cerebral, né? Então, se houve a morte do cérebro, aí tem como doar os outros órgãos, né? Então tem como doar coração, tem como doar pulmão, mas só depois de uma perda. E é exatamente isso. Depois de uma vida interrompida, existe a possibilidade da pessoa continuar vivendo, né? Em outra pessoa, né? Ela sendo doadora. Se ela expressou para a família, né? Porque é a família que tem que autorizar. Isso é muito importante. A família, mesmo a pessoa tendo falado em vida, eu quero ser doador, se chegar no momento de doar e a família não deixar, é proibido. Exatamente. E já aproveitando isso, então, se você já teve dúvida sobre esse assunto, o que eu preciso fazer para ser doador de órgãos? Tem que ter uma carteirinha, alguma coisa? Não. A sua família tem que autorizar. A sua família. Então, é esse diálogo entre familiares que precisa existir em algum momento, né? Exatamente. E assim, a gente tá bem até, galera. O Brasil, ele é o segundo país com mais doação de órgãos, né, no mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, Vic, a gente tem um diferencial aqui. Porque as doações aqui, elas são custeadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Tal qual todos os outros tratamentos que a gente tem aqui, tratamento oncológico, é tudo pelo SUS. Já nos Estados Unidos, aí não é muito bem assim. Lá nos Estados Unidos, a galera, tipo assim, quebrou um braço, você vai ser socorrido, mas você vai precisar pagar depois. E não é diferente com a doação de órgãos. Então, é preciso custear essa doação de órgãos. Por isso que muitos filmes americanos mostram um drama quando alguém tem um problema sério de saúde. Então, se alguma pessoa descobre que ela está com câncer, geralmente a família vai à falência, porque o tratamento oncológico é muito caro lá. E a doação de órgãos também. Inclusive, vou trazer aqui uma outra referência de um filme que eu vi na TV, assim, passava na TV aberta mesmo, que um filme do Denzel Washington, que era, se não me engano, é Um Ato de Coragem, o nome do filme, que o filho dele precisava de uma doação de coração, precisava de um coração novo, e ele não tinha dinheiro, ele não tinha como custear aquilo, e ele estava no final de uma fila que ia ser impossível dele conseguir a doação pro filho dele, e ele resolve, num desespero, isso o protagonista do filme, invadir um hospital, fazer todo mundo refém, e falar, eu só saio daqui
e só vou libertar todo mundo depois que alguém mandar um coração pro meu filho, né? E aí é todo esse dilema de, putz, o cara ele tá fazendo refém, ele tá ameaçando matar pessoas, mas é porque o filho dele precisa de um coração novo. Aqui a gente tem a possibilidade, entre aspas, viu, galera? Porque nunca vai ser fácil você descobrir que você precisa de um transplante, alguém da sua família precisa de um transplante, nunca vai ser tranquilo. Nunca vai ser fácil. Aqui no Brasil a gente tem outros dramas, né? São os nossos dramas. Mas a gente tem aqui, pelo menos, o Sistema Único de Saúde que vai custear isso. Você não vai precisar falir, vender sua casa, né? Entra-se numa lista de espera, aí precisa encontrar doador compatível e tudo mais. Mas pelo menos a gente não tem esse drama que os estadunidenses costumam ter. E vale ressaltar aqui, né, que se a gente está em segundo lugar, né, nós somos o segundo país que mais tem transplantes, a gente é o primeiro, né, o Brasil, olha o Brasil em primeiro lugar numa coisa boa, né, então. Nós somos o país, né, que é referência mundial em transplantes na área, se a gente for parar para pensar, né, no sistema público. Então, o Brasil é o país que tem o maior sistema público de transplantes. Então, isso é uma posição que a gente leva e que é muito importante, né? Viva o SUS sempre. A gente tem que se orgulhar disso. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para te explicar um pouquinho melhor como que funciona aí os transplantes. Não sai daí. Oi, gente, de volta com o Pode Ser, e hoje a gente está falando sobre doação de órgãos, um tema muito importante que precisa ser discutido, e é por isso que a gente trouxe esse tema aqui para o programa. E a gente precisa falar, né? A gente estava falando, na verdade, no primeiro bloco, que o Brasil é referência em transplantes, né? A gente sabe que os transplantes bem-sucedidos, eles salvam a vida das pessoas. Então, e uma coisa muito legal também que a gente citou, que o maior sistema público de transplantes do mundo é o sistema brasileiro. Então, o SUS aí fazendo um trabalho muito importante. E só para a gente ter uma noção, pessoal, isso tudo são dados, né, do governo do Estado brasileiro. E a gente teve, né, no primeiro semestre desse ano, 14.352 mil transplantes, né, foram viabilizados pelo SUS em todo o país. E esse número já é maior do que o de 2023, quando foram registrados 13.900 durante o mesmo período, aí, aproximadamente. E os órgãos mais doados, então, foram os rins, o fígado, coração, pâncreas e pulmão, além de córnea e medula óssea, né, que são tecidos. Muita coisa. E daí a gente tem, né, o Sistema Nacional de Transplantes, é o maior programa público de transplante do mundo, responsável pela regulamentação, financiamento, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no Brasil. Cerca de 88% do custeio é realizado pelo SUS e que atualmente conta então com 1.197 serviços distribuídos em 728 estabelecimentos habilitados para a realização de transplantes em todos os estados. Então, esses dados são muito positivos para a gente. É isso aí, a gente tem um grande sistema de captação, né, de órgãos e diversos hospitais com muito know-how para fazer essa cirurgia de transplante. Aqui na cidade de São José dos Campos, a gente tem um hospital municipal que é referência regional em muita coisa e uma delas é justamente na captação de órgãos para doação. Uhum. A gente tem um setor dentro do hospital municipal aqui, que é o setor de captação de órgãos, né? Existem profissionais especializados nisso, principalmente assim, se acontecer alguma coisa e for possível alguém virar doador, é preciso uma equipe médica especializada para remover esse órgão, armazenar e transportar esse órgão e depois uma outra equipe especializada para implementar, né, esse órgão na outra pessoa, né? E aqui a gente tem outro hospital, que é o Pio 12, que é referência em cirurgia de transplante, né? Em colocar órgãos em outras pessoas.
Se não me engano, eu não sei se é, não lembro se é de fígado ou de rim, mas boa parte das cirurgias de transplante desse órgão que acontece aqui na região é aqui na nossa cidade, né? Mas assim, galera, como que funciona então para você doar um órgão? Não você, tá? Vamos colocar aqui, para doar órgãos, né? Qual órgão que dá para doar em vida? Então tem alguns pormenores aí. Só para a gente reforçar, o que eu preciso fazer para ser um doador? Você precisa conscientizar a sua família, vamos reforçar isso aqui de novo, porque é a família que autoriza a doação, então é uma conscientização que tem que ter. Muita gente, por motivos religiosos, não querem, né, que o ente querido ali que faleceu doe órgãos, ou por motivo emocional mesmo. Nossa, não, eu não quero que falte nada para eu, né, fazer o velório, para eu enterrar ele ali e tudo mais. Então, é um momento delicadíssimo mesmo, né? Mas é importante conscientizar, porque se existe a possibilidade de você ajudar uma outra pessoa a continuar vivendo, né? Aquilo ali, o seu órgão que vai estar ali dentro do caixão não vai servir para nada ali. Em outra pessoa ele vai continuar vivendo. Então é muito importante conscientizar a família. E vale ressaltar que todo mundo pode estar do outro lado também, né? A gente nunca sabe quando você vai precisar, quando uma pessoa que você ama vai precisar, então às vezes é muito difícil olhar para essa situação. Eu compreendo você não querer que, por exemplo, não vou permitir que essa pessoa que faleceu, que era uma pessoa que eu gostava, doe órgãos porque não quero que esse corpo seja violado ou coisa do tipo. Mas e se fosse um contrário? E se essa pessoa que você ama muito estivesse precisando de um órgão? E assim, eu acompanhei algumas histórias de transplante, até pela nossa profissão mesmo, né, Vic, de jornalista. Já noticiei alguns casos de pessoas que estavam precisando de um transplante, aguardando na fila de espera e depois conseguiram, né? E é realmente uma nova vida, né? Eu recentemente, não faz muito tempo, eu acompanhei a história de uma moça que precisava de uma doação cardiopulmonar, ou seja, de coração e de pulmão. Porque muitas vezes o cérebro para de funcionar, mas o coração continua batendo. Só que a morte do cérebro, a pessoa morreu, né? Ela não vai mais voltar à vida. E, inevitavelmente, o resto do corpo dela vai parar, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam com essa sobrevida por aparelhos, mas ela não vai voltar. Depois, os critérios para diagnosticar uma morte encefálica, eles são extremamente minuciosos. Extremamente minuciosos. Nunca é um médico só, nunca é um exame só. Então é uma equipe multidisciplinar que avalia ali aquele paciente para ver se ele teve uma morte encefálica ou se ele está tipo em coma. Então, quando há esse diagnóstico de morte encefálica, o paciente ele pode doar. Aqui eu vou listar um pouquinho para vocês: coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, vasos sanguíneos, né? Pele, ossos e tendões. Eu nem sabia que tinha tanta coisa assim, Vic. Eu também não sabia. Mas muitas vezes as pessoas precisam de ossos, né? E tendões, eu não fazia ideia de que, né, podia ser doado. Então, pode ser doado. E alguns desses nessa lista só não tem como tirar de uma pessoa viva, né? O coração não tem como ser tirado de uma pessoa viva. Inclusive tem um filme, Vic, do Will Smith, que é o 7 Vidas. Acontece alguma coisa lá que ele prejudica a vida de 7 pessoas e no final, e aí ele passa o filme inteiro tentando ajudar essas pessoas, né? Ou a família dessas pessoas, porque ele cometeu alguma coisa que eu não lembro se é um acidente, alguma coisa que é. Mas no final do filme, uma das mulheres que ele precisava ajudar, que ele tinha colocado para ele que ele ia ajudar, ela precisava de um transplante de coração. E aí ele faz um esquema completamente maluco lá para ele sofrer uma morte encefálica para ele conseguir doar o coração dele para essa mulher. Então, assim, é um filme bem impactante. Isso, inclusive, é um spoiler do final do filme, mas, enfim, é um filme bem antigo. Mas outros órgãos podem ser doados em vida, né? Então,
Até é interessante a gente frisar isso. Uma doação de órgãos em vida pode ser feita por um parente de até 4º grau sem nenhuma autorização jurídica. Então, assim, você pode... Sua mãe está precisando de uma doação de um órgão que pode ser doado em vida, você pode doar para ela, né? Que é seu parente ali de 1º grau. Até de 4º grau você pode doar. Agora, se você quer doar para um amigo, aí tem que ser pela via judicial. Você tem que entrar com um pedido na justiça, vai passar por um processo judicial para que esse transplante, essa doação seja autorizada. Pode doar rins, parte do fígado, parte do pulmão ou parte da medula óssea. Então, e lembrando que a doação, ela precisa ser, os doadores precisam ser compatíveis, então precisa ter o tipo sanguíneo aí, tem outros testes também que são feitos para que a doação possa acontecer. Eu e a Vicky, a gente tem o mesmo tipo de sanguíneo, então daria pra gente doar um fígado pro outro, Vicky. Um pedaço do fígado, né? Um pedaço do fígado ou um rim. É aquela piada, né, que as pessoas sempre fazem. Se eu precisar de um rim... Se eu precisar de um rim, me ligue. Bebe bastante água, tá bom? Beleza. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí porque tem mais. De volta com o Pode Ser, hoje a gente está falando sobre a importância da doação de órgãos e a gente já falou aqui durante esses 2 blocos da importância de ser um doador, da importância, na verdade, de você ter essa conversa com a sua família, porque é a família que autoriza. Estamos repetindo bastante isso para ficar bem marcada a importância desse diálogo. Falamos também do Brasil, ser referência internacional nesse trabalho de transplantes, com o SUS. Então, é o país que mais faz transplantes de forma, por um sistema público de saúde. Outros países não têm isso que a gente tem aqui no Brasil, não dessa maneira que a gente faz, com tantos transplantes acontecendo. Só que a gente também precisa falar desse problema que existe aqui no Brasil e que existe em vários países, que é a lista de espera. Infelizmente, deve ser muito difícil, estar na pele da pessoa que precisa esperar por um órgão, porque, como o Samu já explicou, além de você precisar do órgão ali, tem que ser um órgão compatível, com o seu tipo sanguíneo, enfim, com o seu sistema, com o seu corpo, enfim, tudo mais. A lista de espera por um transplante aqui no Brasil, em meados de abril, a gente tem esse dado aqui, havia cerca de 70 mil pessoas inscritas, então, na lista, esperando um transplante de córneas, medula óssea ou órgãos. Então, esse número é grande, muitas pessoas estão aí na fila esperando por essa doação, por isso é bem importante. Não tem como, fazer... enfim, realmente é conscientizando, não tem como... A gente não sabe ainda fazer órgãos, Inclusive... Então, realmente depende de ter ali um doador para que essa fila não seja tão extensa. E inclusive isso é uma coisa que a ciência estuda muito, né, Vicky? Que essa tentativa de imprimir órgãos que sejam funcionais e a gente consiga integrar, né? E, entre aspas, fabricar os órgãos é possível já, né? Com esse nível de detalhes e tal. Alguns órgãos a gente até conseguiria fazer eles mecanicamente ali. Porém, a gente ainda está no impasse de como fazer ele se integrar à corrente sanguínea esse órgão que é artificial, ele realmente se integrar no nosso corpo, né? Porque não é só colocar o coração bombeia sangue, não é só você colocar uma máquina lá que bombeia sangue, porque o seu corpo rejeita se não passar sangue por ali, enfim, tudo mais. Mas é interessante a gente falar que tem algumas leis, né, que incentivam a doação de órgãos e que conscientizam também. A gente tem o Dia do Doador de Órgãos, né, Dia Nacional do Doador de Órgãos,
Isso mesmo, lei número 14.722 de 2023, né? E a gente também tem a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação ao Transplante de Órgãos e Tecidos, né? E, enfim, essa lei institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos e Tecidos a ser implementado, né? Pela União, pelos estados, pelos municípios. Então é importante a gente dizer aqui que a gente tem essas, né? Tem leis que realmente reforçam esse ato, né, de ser um doador. Exatamente. E vamos acabar com uma historinha feliz, Vicky? Vamos. Uma historinha bonitinha. Eu pesquisando por esse tema, eu descobri uma história, Vicky. Quem quiser pesquisar aí, ela está publicada na revista, no site da revista Mary Claire, né, que é do Grupo Globo, de uma mulher que ela se casou com o homem que recebeu o coração do marido falecido. Então, assim, a mulher aqui, né, que é a Leila, o marido dela faleceu e, né, teve uma morte encefálica e doou o coração, né? Ele era doador, ela autorizou a doação e beleza. Doou o coração para um outro rapaz, que é o Ademilson. E, aliás, o Ademilson é o antigo marido dela. Ele é o atual marido dela, né? Ele, 6 meses depois que ele recebeu o transplante, ele foi atrás do hospital e encontrou aonde era o endereço dela. E ele foi lá agradecer ela por ter autorizado a doação, né, do coração. Né? E ela conta aqui na matéria que foi muito bonito, porque ele chegou lá e ele abraçou ela e falou assim: sente o coração do seu marido aqui batendo no meu peito. E ela falou que ela ficou super emocionada, tudo mais, mas foi uma aproximação sem segundas intenções. Ele foi lá realmente agradecer. Só que aí ele começou ele conversou com ela, conversou com os filhos dela, e eles começaram com o tempo a conviver, né? Uhum. Começaram a conviver. E depois de um tempo, depois que ela superou o luto, né? Porque para ela era muito difícil conviver com uma pessoa que estava com o coração do marido dela que tinha falecido. Mas depois eles se aproximaram, começaram a se gostar e se casaram. E estão juntos aí até hoje. Olha só que história bonita, né? E é muito bom ver que essa aproximação deles foi natural, né? Uhum. E, gente, só uma errata aqui. A lei do dia 27 de setembro, né? Que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, é a lei número 11.584, só para ficar certinho aí. E é de Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e ao Transplante de Órgãos e Tecidos, é a 14.722. Então, aqui estão as informações, caso você queira procurar. E conscientize, né? Se conscientize sobre isso, conscientize seus amigos, sua família. É isso aí, eu sou doador de órgãos. Eu também. E minha família tá sabendo agora, tá tudo aqui gravado. É isso aí. Gente, voltamos na semana que vem com mais um tema e até lá.